Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos aqui para estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical. Não falei no último encontro, mas estou falando para você agora. Você vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você baixar a sua revista Palavra e Vida, lá no site da Convenção Batista Fluminense. E se você quiser estar conosco, nós temos reuniões presenciais todos os domingos aqui no nosso templo, na rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59, Jardim Caiçara, Cabo Frio, ok? Você também nos encontra em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, usando o termo CIB Cabo Frio, Segunda Igreja Batista, CIB em Cabo Frio, CIB Cabo Frio, na verdade, né? CIB Cabo Frio. Então você vai nos encontrar também no Instagram, vai nos encontrar no Facebook e também no YouTube. E lá tem um riquíssimo material que você pode usufruir, os nossos cultos, mensagens, muita coisa, um riquíssimo conteúdo. E aí você já pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube também para ajudar a gente a melhorar as nossas transmissões. E pode aí clicar no sininho para você saber quando que nós estamos aí lançando novos vídeos, né, para você poder acompanhar as nossas transmissões ao vivo e também as nossas lições gravadas e outras atividades aqui da nossa igreja. Dito isto, passamos para a nossa lição de número 3. Um nome como os grandes da terra. De que estamos falando? Nós vamos lá. Nós estamos falando sim do rei Davi. O rei Davi, como disse, ele tornou Israel o quê? Próspero. Tornou Israel próspero. O reinado de Davi é conhecido como a Era de Ouro da monarquia de Israel, né? Isso corresponde ao reinado dele e à continuidade do seu reinado através da figura do seu filho Salomão. Foram cerca de 75 anos de prosperidade, 75 anos de união do povo, de prosperidade do povo, de crescimento do povo, de riqueza do povo. O povo provou grande riqueza nesse tempo, né? E muita prosperidade durante esse reinado. Davi tinha uma personalidade marcante. A personalidade de Davi, ela era tão marcante, que ele está entre os grandes nomes do Antigo Testamento. Grandes nomes do Antigo Testamento. Você conhece Abraão, você conhece Davi, você conhece Moisés, você conhece Elias, você já ouviu falar desses nomes? Por quê? Porque são os grandes nomes do Antigo Testamento. E o nome de Davi está entre eles, porque ele fez com que o reino fosse próspero. A dedicação de Davi ao Senhor, o Deus de Israel, se tornou referencial para os autores dos livros dos Reis e de Crônicas, quando julgaram os reinados posteriores. Comparado a todos os reis de Israel, Davi foi o mais próspero, o mais fiel a Deus, o mais ligado a Deus e o que tinha mais relacionamento com Deus. E por que dessa virtude, por que desse modelo de rei, desse referencial de rei? Porque o nome de Davi, ele está entre os grandes nomes do Antigo Testamento. Porque o nome de Davi, ele tem destaque entre os grandes. Primeira questão é o primeiro ponto da nossa lição. Davi, queridos, Davi era um homem destemido. Davi tinha um espírito destemido. Davi, ele enfrentou grandes dificuldades na sua vida, ele teve circunstâncias muito adversas na sua vida. Davi foi perseguido pelo próprio rei, Davi foi exilado do seu povo, Davi foi distanciado da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Davi foi perseguido pelo rei Saul, foi perseguido pelos seus filhos posteriormente. Davi teve umas circunstâncias que poderiam ter derrubado Davi, ter tirado Davi do seu propósito, do seu foco, da sua missão. Mas Davi tinha um espírito destemido e ele não se deixava abalar, não é? Ele sentia.
Ele sentia sim, mas ele tinha uma grande autoridade dada por Deus, ele tinha um espírito muito destemido, ele era muito corajoso, ele continuava lutando, ele não se entregava, e as suas extraordinárias vitórias, como diz o autor aqui, sobre os inimigos e o estabelecimento incontestável da sua autoridade, muitas vezes foi manchada pelas suas falhas pessoais. Mas isso não derrubou, isso não destruiu, isso não deixou com que Davi desistisse de lutar e de caminhar com o Senhor. Depois de consolidar a nova capital, Davi foi lá e venceu todos os inimigos hostis a Israel. Como disse aqui anteriormente, Davi era um grande guerreiro, Davi tinha uma habilidade militar muito grande, Davi tinha uma confiança muito grande, Davi ele chegou a um ponto de ser temido pelos seus inimigos. E quando Davi consolida Israel, consolida Jerusalém como capital do reino de Israel, Davi foca em enfrentar e combater todos os inimigos hostis à sua volta, todos aqueles que queriam destruir Israel, todos aqueles que queriam fazer Israel mendigar, eles foram exterminados pelos exércitos de Israel sob o comando de Davi. Davi, ele teve grandiosas vitórias, grandiosas, e essas vitórias elas eram muito celebradas, muito celebradas. Não houve quem não sucumbisse ao poder do exército de Davi, inclusive os filisteus, o exército da Filístia, aqueles que mais oprimiram Israel nos tempos dos juízes, aqueles que mais oprimiram Israel no tempo do rei Saul, foram exterminados, foram derrotados pelo rei Davi e pelo seu exército. Davi, ele não se acuava, ele não se diminuía, ele não se deixava derrotar, porque ele cria que o Senhor estava com ele, e ele não podia perder, ele não podia ser combatido. Então ele ia e ele fazia valer a sua fé, ele fazia valer a sua luta, e com certeza ele observava e ganhava ali muitas batalhas e obtinha muitas vitórias. O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que, assim como a vida de Davi, a nossa vida também é cheia de quê? Cheia de desafios e situações contrárias, situações adversas, situações distintas. Alguns momentos a gente está bem, alguns momentos a gente está mal, alguns momentos a gente está tranquilo, outros momentos a gente está vivendo dificuldades e aflições, tá? Mas o que não pode acontecer? Nós não podemos perder o espírito destemido, desejo de crescer e avançar. Nós não podemos perder a fé, não podemos perder a fé, não podemos deixar e desacreditar que Deus vai nos trazer vitória. O rei Davi, ele conseguiu transformar a nação fraca, ressentida e desunida em uma nação próspera, vitoriosa e com uma extraordinária expectativa de futuro. Quando ninguém via nenhuma possibilidade de melhora, Davi não só viu a possibilidade de melhora, como levou o povo e conduziu o povo à melhora. Por quê? Porque ele tinha um espírito destemido, irmãos. A gente precisa ter um espírito destemido. Como servos e servas de Deus, nós devemos aprender com Davi e não deixarmos a preguiça e a procrastinação dominarem a nossa mente. O que é isso? Preguiça é até uma palavra comum, né? Preguiça é, estou finão, preciso fazer isso, mas não vou fazer isso. E procrastinação é o quê? A procrastinação é o resultado da preguiça. Vou fazer agora não, vou fazer depois. Não, deixa isso para depois, agora não é o momento. Não posso fazer isso aí dá muito trabalho, isso aí leva muito tempo, então não vou fazer isso agora não. Vamos descansar aqui no Senhor e vamos caminhar. Esses sentimentos não podem dominar a mente de quem quer ter vitória. Esses sentimentos não podem dominar a mente de quem quer agradar a Deus, de quem quer caminhar com o Senhor, de quem quer conquistar alguma coisa, de quem quer obter vitórias. A prosperidade da Igreja de Jesus, do povo de Deus, ela é vista
no amor às pessoas, no investimento nas pessoas, na valorização das pessoas. É isso que é isso que produz crescimento na Igreja de Jesus, é isso que faz com que a Igreja de Jesus, com o povo de Deus, cresça. Então nós não podemos achar que a igreja está bem assim, que a igreja já está grande o suficiente, que a igreja já está caminhando, a gente já tem ali as coisas boas, e ir para a rua, falar de Jesus, do sol quente, mandar mensagem, incomodar as pessoas, isso aí é uma coisa assim, vamos deixar isso para depois, não? Vamos deixar isso para depois. Estudar a palavra de Deus, vir para a escola dominical, vamos deixar isso para depois. Isso não é a atitude de quem quer ser vitorioso, de quem quer crescer, de quem quer desenvolver o reino do Senhor. Nós não podemos deixar que as circunstâncias contrárias nos limitem e nos impeça de fazer aquilo que nós temos e precisamos fazer. Uma outra coisa que marcou Davi como um dos grandes nomes do Antigo Testamento é que Davi ele reorganizou todo o sistema de adoração de Israel. 1 Crônicas 24, você vai ver isso. Davi ele tinha um coração que buscava a justiça a despeito das suas falhas e dos pecados. O que o texto quer dizer aqui? O que o autor está querendo dizer? Irmãos, ele está querendo dizer que Davi era um homem falho, que como todos nós, Davi pecava, Davi errava, Davi cometia erros, mas ele não ficava preso aos seus erros. Ele se arrependia dos seus pecados e estava sempre buscando, apesar de errar, apesar de falhar na caminhada, durante a sua caminhada, Davi, ele estava sempre buscando a vontade de Deus, fazer aquilo que era certo, fazer aquilo que era justo diante de Deus e diante dos homens. Davi buscava a justiça, aquilo que nos fala Efésios lá, que nós temos que buscar a maturidade espiritual de Jesus, né? Davi fazia isso. Embora no meio do caminho, na decorrência da sua história, na sua caminhada, embora Davi tropeçasse e caísse, Davi tivesse falhas e erros, como todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, Davi perseguia a justiça de Deus. Davi perseguia o amor de Deus. Davi perseguia a misericórdia de Deus. Não é? Porque Davi tinha um coração sensível. Davi expressou isso através dos salmos. Davi compôs dezenas de salmos. Davi compôs vários cânticos ao Senhor, cânticos de louvor, cânticos de celebração, cânticos de angústia. Davi tinha um contato tão grande com Deus que tudo era manifestado através dos salmos. Davi era um homem muito ligado com Deus, muito próximo de Deus. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Davi era um homem muito próximo de Deus. Não é? Em 1º livro dos Crônicas, capítulo 18, 14, diz que Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo Israel. Você lembra lá do primeiro tópico da outra lição? Ele não reinou sobre todo Israel e deu preferência em Judá. Ele agia com justiça sobre todo o povo. Todo o povo que ele reinou sobre 7 anos lá em Hebrom e todo o povo de Israel que ele reinou sobre 33 anos em Jerusalém. Davi, ele não tinha pessoalidade no exercício das suas funções. Ele era rei de todo o povo. Ele não era rei dos partidários dele. Ele não era rei de parte do reino. Não, ele era rei de todo o povo e agia com juízo e justiça para com todo o povo. Não só com parte do povo, mas para com todo o povo. O traço mais inconfundível da sensibilidade de Davi era a sua devoção a Deus. Davi era devoto a Deus. Davi, ele tinha um coração grato ao Senhor. E essa gratidão fez superar os grandes problemas da sua vida pessoal. Sua intenção sincera de construir um templo ao Senhor demonstra isso. Davi não construiu
um templo a Deus, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas Davi aspirou construir uma casa para Deus. Ele não se conformava em ele estar num palácio confortável e a Arca da Aliança está num templo construído de madeira e de pano. Um tabernáculo como que foi construído por Moisés. Ele não se conformava isso, ele achava que Deus tinha que ter uma casa. Mas Deus não aceitou isso, dado a condição de Davi. Mas ele era tão grato a Deus, que ele queria que a presença de Deus estivesse num lugar bonito, num lugar confortável. Não que Deus precisasse disso, mas aquilo dali era um sentimento interior de Davi, de tanto amor, tanto apreço, tanta devoção que ele tinha ao Senhor. Isso é muito importante. Precisamos ser devotos a Deus, precisamos ter uma grande devoção a Deus. Precisamos ser gratos a Deus. Gratos. A gratidão a Deus se transformou em ação. Não é? Esse espírito de gratidão é resultado da acessibilidade do rei em reconhecer de onde ele viera. Ele era lá o pastorzinho de ovelhas que lutava contra lobos e ursos e agora passou a ser o rei de Israel, o poderoso rei de Israel. Ele sabia que isso só tinha sido feito graças a Deus. Graças a Deus. Essa consciência de adoração, consciência de devoção e de amor a Deus foi que marcou Davi, que fez com que ele fosse chamado de um homem segundo o coração de Deus. E como nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Tendo o mesmo espírito de gratidão de Davi. Se observarmos bem, como diz o autor aqui na revista, o Senhor tem sido fiel em todas as suas promessas para conosco. Precisamos ser gratos, queridos. Gratos. Ter gratidão a Deus. Muitas vezes enfiamos a cara na murmuração e não observamos como Deus tem sido bom e misericordioso para conosco. Não percebemos. A murmuração, ela revela um espírito de ingratidão e falta de fé. A sinceridade de coração revela um coração cheio de fé. O rei se indignava pelo fato de estar em uma casa confortável e a casa de Deus ainda sob o modelo do antigo tabernáculo. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos ser gratos ao Senhor, precisamos ter um espírito de gratidão ao Senhor, precisamos que a nossa gratidão ela seja vista, não porque a gente quer mostrar, mas porque ela é externada naturalmente. É esse tipo de visibilidade que deve ter a nossa gratidão. Ela deve estar intrínseca no nosso coração, intrínseca na nossa alma, e nós devemos externar isso de forma natural, de forma transparente. E qual o legado de Davi? Qual o legado do reinado de Davi? Qual o legado do rei Davi? Davi, ele não estava preocupado em deixar um legado de bens materiais. Até 10 vezes nós construímos e vivemos a nossa vida preocupados em deixar para os nossos filhos o quê? Um legado de bens materiais. Isso é importante? É importante, mas isso não é o mais importante. O legado que Davi queria deixar era exortar o futuro rei, Salomão, a guardar a observância do Senhor e andar em seus caminhos. Quando Davi chama Salomão, ele diz, olha, tu tem que andar nos caminhos do Senhor, você tem que guardar a lei do Senhor, você tem que viver pela lei do Senhor. Você tem que caminhar com Deus, enquanto você caminhar com Deus, você vai ter um reino próspero, você vai ter um reino abençoado, o povo será abençoado por isso. Guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que Salomão e os seus descendentes prosperassem em todos os seus caminhos.
A prosperidade do servo do Senhor está em caminhar com Deus. A prosperidade do servo do Senhor do povo de Deus, está em caminhar com Deus e andar nos seus princípios, nos seus propósitos, obedecer os seus mandamentos e observar aquilo que o Senhor deixa para nós. É assim que o povo de Deus prospera, é assim que o povo de Deus cresce, é assim que o povo de Deus se desenvolve. O legado que o rei Davi que ele desejava deixar para a posteridade era a sua devoção ao Senhor e o seu amor ao Deus de Israel. Amor e devoção andam juntos. Eu não posso ser devoto sem amar e não posso amar sem ser devoto. Elas precisam andar juntos. O amor e a devoção precisam estar unidos no mesmo propósito, no mesmo ideal, na mesma caminhada, da mesma forma. Davi queria deixar isso. O legado espiritual do rei Davi, como diz o autor aqui, ficou marcado de forma contundente no coração do povo, que todos os reis subsequentes foram avaliados à luz da devoção do filho de Jessé. Lembra lá dos fatores que levaram o povo à monarquia? Qual era o último dos 3 fatores? O rei deveria ser uma referência espiritual. E Davi foi, como ninguém depois dele, nem antes dele, essa referência espiritual. Esse traço de espiritualidade de Davi, ele era tão marcado, queridos, tão marcado na sua personalidade, tão marcado na sua existência, tão marcado na sua vida, que era identificado por todos aqueles que o conheciam. Era identificado por todos aqueles que estavam à sua volta, por todo o povo. Ele era o parâmetro do povo para comparar os reis posteriores, para comparar a espiritualidade do rei, para comparar a devoção do rei, para comparar o exemplo do rei, dos reis posteriores. Davi era esse parâmetro, Davi era essa pessoa. Precisamos transmitir aos nossos descendentes o nosso legado de fé. Precisamos estar preocupados em transmitir aos nossos descendentes o nosso legado de fé, o nosso legado de devoção, o nosso legado de amor em Deus. É isso que precisamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, não apenas bens materiais que vão passar com o tempo, não apenas princípios passageiros e temporais, mas deixar o nosso legado de fé e devoção, nosso legado de amor ao Senhor Deus. Concluindo, que realmente fará diferença na vida dos nossos descendentes é a herança espiritual. Assim, lute com todas as suas forças para deixar um legado de fé para filhos e netos. Que vai fazer diferença na vida dos seus filhos, que vai fazer diferença na vida dos seus netos, é o seu legado de fé, a sua herança espiritual. A minha avó, ela me deixou a sua herança espiritual. Ela me fez amar a Bíblia, ela me fez amar ao Deus da Bíblia, ela me fez conhecer Jesus, ela me fez andar com Jesus. Ela deixou esse legado para mim. E eu espero poder deixar esse legado para os meus filhos e para os meus netos. Eu espero que eles possam ver em mim essa referência espiritual e que eles possam caminhar nos caminhos do Senhor, assim como eu tenho feito, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das minhas falhas pessoais. Eu tenho procurado deixar isso aí para eles. Conversando com meu filho, eu falei para ele que eu não queria deixar para ele, o meu filho mais novo, eu não queria deixar para ele apenas o meu espírito de aventura, o meu espírito a minha adrenalina, a minha paixão por adrenalina, mas eu queria deixar para ele, mais importante, o meu amor pela palavra de Deus e o meu amor pelo Deus da Bíblia, pelo Jesus que salva todo aquele que crê e todo aquele que o ama. É isso que a gente deve buscar, queridos, com todas as nossas forças. Todas as nossas forças, a gente deve procurar isso. Nossa oração é que o nosso Deus nos ajude a vencer os desafios com coragem, gratidão e sinceridade, sabendo que as nossas ações
geram lições que irão compor a nossa história e influenciarão as próximas gerações. Precisamos ter consciência disso, que o nosso compromisso hoje será o legado das gerações futuras. Se nós temos descompromissos nos dias de hoje, com o amor, com a devoção, com a obra de Deus, vamos deixar para as próximas gerações esses descompromissos. Nós vamos deixar para as novas gerações essa volatilidade da fé e nós vamos enfraquecer a continuidade e a expansão do reino de Deus. Como podemos desenvolver um espírito destemido? Devoção e amor a Deus. Devoção e amor a Deus. Você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida e é grato por isso? Analisa aí a sua vida, analisa a sua história, vê o que você tem feito da sua vida. Quando você olha para a sua vida, você vê a ação de Deus na sua vida? Você vê como Deus tem contribuído para que a sua vida seja próspera, apesar das circunstâncias adversas? Você tem observado isso? Você tem sido grato a Deus por isso? Ou você está murmurando? Como você está imprimindo o seu legado em seus descendentes? O temor a Deus tem sido a coisa principal que você tem transmitido aos seus descendentes? Eles estão vendo um homem de Deus, eles estão vendo uma mulher de Deus, eles estão vendo alguém que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que é grato ao Senhor e que tudo que faz no poder do Senhor? Acho que você deve refletir sobre isso. Quero agradecer a sua atenção, o seu tempo. Espero que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida e que você tenha tido um tempo de qualidade e aprendizado da palavra de Deus. Volto a repetir, você vai encontrar aí na descrição do nosso vídeo o link lá da Convenção Batista Fluminense para que você possa obter de forma digital, em PDF, a nossa revista Palavra e Vida, Os Reis e os Profetas de Israel, revista que estaremos estudando aí no próximo trimestre, nos meses de abril, maio e junho. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que esse tempo tenha sido um tempo abençoador para você. Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.